Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Juliano. Hoje nós vamos falar sobre faturas de tradução. Um documento muito importante que todos nós temos que saber como fazer para podermos receber os nossos pagamentos pelas traduções executadas. Na verdade, eu vou comentar aqui sobre dois documentos muito importantes. O primeiro deles é enviado pelo cliente e se chama PO, que em inglês significa Purchase Order, ou seja, a ordem de compra. Esse documento é a confirmação de que você vai executar aquela tradução. E nele tem os dados do trabalho, os arquivos, o prazo de entrega, o número de palavras, a tarifa de tradução, o nome do cliente, etc, etc. E também tem como você vai enviar sua fatura no final do trabalho. E o segundo documento que eu vou comentar é a fatura de tradução propriamente dita, que esse documento é feito pelo tradutor depois que ele termina o trabalho e enviado de volta para a agência de tradução. E também tem os dados do cliente, os dados do tradutor, as descrições dos trabalhos que foram feitos pelo tradutor e a forma de pagamento, como por exemplo o seu endereço do PayPal ou seus dados bancários. Então aqui eu vou mostrar para vocês 5 exemplos de POs e também de faturas que eu tenho para diferentes clientes. Um exemplo de uma agência de tradução da China, outros 3 exemplos de agências de tradução da Europa e mais um exemplo de uma agência de tradução dos Estados Unidos. E também vou comentar sobre cada um dos detalhes dessas POs e dessas faturas. E eu quero também oferecer para vocês o seguinte: quem quiser receber por e-mail modelos de faturas de tradução, esses modelos que eu vou apresentar e alguns outros, pode me enviar um e-mail para julianotmartins@gmail.com ou então me enviar uma mensagem pelo Facebook, também através da página Viver de Tradução. Eu vou deixar tanto o meu e-mail quanto o endereço da página do Facebook aqui na descrição do vídeo. E vocês podem me enviar um e-mail que eu envio para vocês os modelos de faturas que vocês provavelmente terão que enviar para os seus clientes. Mas não se preocupem, porque se você não tiver um modelo de fatura, você pode pedir para o seu cliente um modelo de fatura que ele tenha e você vai preencher com os dados do trabalho e enviar para ele. Então cada cliente às vezes tem um modelo diferente, ou às vezes eu uso o mesmo modelo para vários clientes. Vocês vão ver aqui 5 exemplos e vão saber como lidar com cada um deles. Essa é a primeira PO que eu quero mostrar para vocês, bem simples. Isso aqui é um e-mail que eu recebi de uma empresa da China. Eles me enviam 2 ou 3 trabalhos bem pequenos todos os dias. E a PO deles consiste num e-mail. E como vocês podem ver aqui, é o que ele diz: este e-mail funciona como PO. E aqui ele dá os detalhes do trabalho. A tarifa de tradução, $50 por 1000 palavras. Isso aqui é a mesma coisa que 5 centavos de dólar por palavra. Aqui o número de palavras do trabalho, 65 novas palavras. E o total que eu vou receber, $3,25. E aqui o prazo, ele botou de uma forma bem informal. É uma sigla em inglês, ASAP, significa as soon as possible, ou seja, o mais rápido possível. Para trabalhos assim tão pequenos, isso é totalmente aceitável, né? Posso fazer isso em alguns minutos. Então, eles têm esses prazos pequenos, mas também para trabalhos pequenos. E aqui a última linha são as instruções de como eu devo faturar este trabalho no final do mês. Eu devo enviar uma fatura através do sistema do PayPal para este e-mail no final do mês para pagamento. Então, o que eu faço é
reunir todas as POs, essa e todas as outras que o cliente vai me mandando ao longo do mês e crio uma fatura no PayPal. Na verdade, eu faço isso quando eu reúno umas 10 ou 20 POs e vou enviando aos poucos ao longo do mês 2 ou 3 faturas por mês para ele. Vamos ver como funciona fazer uma fatura no PayPal baseando-se nesta PO aqui. Aqui no PayPal tem este menu enviar e solicitar, que quando eu clico nele, aparece aqui criar uma fatura. Este é o único cliente que eu tenho que me pede para criar faturas através do PayPal. Então, como vocês podem ver aqui, este cliente chinês Omnitrans, ele já tem várias faturas aqui que eu criei para ele, 64 faturas ao longo do tempo, né? Aqui, como vocês podem ver, tem várias faturas aqui que eu fui criando para ele. E a fatura onde está aquele trabalho daquela PO é esta aqui, número 61, do dia 20 de setembro de 2016. Eu vou abrir aqui para vocês darem uma olhada. Aqui tem os detalhes da fatura, né? Uma fatura de $19,55. Aqui tem os meus dados pessoais, meu telefone, meu e-mail, o número da fatura, a data que eu criei a fatura, a referência que eu chamei aqui de setembro de 2016. O valor devido aqui está zero, porque esta fatura já foi paga. E aqui eu enviei essa fatura para o meu cliente chinês, contendo vários trabalhos que eu fiz ao longo de alguns dias do mês de setembro aqui. Cada linha dessas é um trabalho, né? Eu vou voltar lá no e-mail para vocês verem. Este e-mail aqui, ó, é um trabalho de $3,25. Exatamente este aqui, de $3,25. Aqui está os detalhes do trabalho e o nome do projeto. Então aqui, quando eu criei essa fatura no PayPal, ele somou os valores totais e deu R$19,55. Agora eu vou mostrar para vocês como é que se cria uma fatura no PayPal. Como eu falei, você vem aqui em solicitar, criar nova fatura. Aqui nesse botão. E aqui ele já preenche com o número seguinte da fatura que já vai vir em seguida, uma referência que você pode escrever qualquer coisa. Aqui é o e-mail da empresa para quem você vai cobrar, né? Que no meu caso é esse e-mail aqui, eu vou cobrar dessa empresa. Aí aqui tem a descrição de cada um dos trabalhos. Por exemplo, eu colocaria aqui trabalho 1, custou $2,50. Aqui a descrição 1. Aí aqui eu colocaria trabalho 2, custou $4,80. Aqui a descrição 2. E assim por diante. E no final ele faz um somatório aqui. E eu envio e depois ele me paga. Então, essa é uma forma, uma PO bem simples, que é apenas um e-mail, e uma fatura também simples através do PayPal. Agora vamos ver um segundo exemplo de PO. Essa aqui é uma agência da Espanha, que também ela me envia um e-mail, e isso aqui é a PO também. No caso aqui tem a descrição do projeto, tem o número de palavras, tem o prazo e algumas instruções. É interessante observar que aqui o número total de palavras é 27.000. Só que essas palavras elas estão divididas em 3 categorias. Essa última categoria aqui, ó, são as palavras novas. Isso aqui é porque ele está verificando nesse arquivo,
nesse arquivo aqui, conforme a memória de tradução, já existem várias linhas que têm uma correspondência com a memória de tradução. Então, por exemplo, essas palavras aqui, dessas linhas, elas são 9.516 e elas têm 0 a 74% de semelhança com a memória de tradução. Isso aqui são consideradas palavras novas. E eu vou receber a tarifa de tradução completa. Também tem um percentual desse arquivo de 4.361 palavras que tem uma correspondência maior, de 75% a 94%. Essas frases aqui, eu não vou ter que modificar muita coisa, apenas um pouco. E também tem outras frases aqui, a maioria, como vocês podem ver, 14.000, que são de 95% a 100% de correspondência e repetição. Então, isso aqui eu não vou ter que mudar quase nada. E também tem outras palavras aqui no arquivo, mas eu nem vou mexer nelas, porque elas são 100% de similaridade com a memória de tradução. E isso aqui também significa que não vai ser revisado. Então, eu só preciso me preocupar com esses 3 tipos aqui de palavras. Esse cliente aqui, ele já é mais detalhado em quais palavras eu vou ter que traduzir ou revisar ou mexer pouco. Aqui o prazo e os detalhes. Então, também é uma PO bem simples. Vamos ver como é a fatura que eu faço a partir dela. Então, para esse cliente espanhol, eu faço essa fatura aqui no final do mês, reunindo todas as POs que eu recebi naquele mês. No caso aqui, março de 2016. Então, aqui eu boto os meus dados, nome, endereço, e-mail. Aqui eu coloco os detalhes da empresa, que eu coloquei aqui por questão de confidencialidade. Eu botei isso aqui, para vocês não verem. E aqui eu coloco as referências dos projetos que eu trabalhei naquele mês. E como vocês podem ver, aquele que a gente estava falando é esse aqui, ó, o terceiro projeto dessa fatura. Como vocês podem ver, ó, essas palavras aqui, ó, 14.000, que são quase 100% de repetição, eles me pagam pouco, apenas 0,019 euros por palavra, ou seja, 1,9 centavos por palavra. Porque essas palavras são muito parecidas com o que tem na memória de tradução. Eu não vou ter que fazer quase nada com elas. Essas palavras aqui, ó, que são um pouco mais diferentes, mesmo assim ainda tem uma alta similaridade, eles me pagam 0,038 euros por palavra, ou seja, 3,8 centavos por palavra. E essas palavras aqui, que são de fato as palavras novas, de 0 a 74%, eles me pagam a tarifa de tradução normal, que é 6 centavos de euro. Na verdade, 6,3, um pouco mais do que 6. Então, uma tarifa legal. Aí aqui eu multiplico, né, cada uma dessas tarifas pelo número de palavras, essa por essa, e essa por essa, e dou aqui os totais de cada um dos tipos de palavra desse projeto. E aqui, cada um dos projetos, somando no final, deu 2.295 euros para o mês de março de 2016 para esse cliente espanhol. Então, como vocês veem, a fatura nada mais é do que meus dados, os dados da empresa, os dados do trabalho, do outro trabalho, os valores, os números de palavras, tem aqui, as tarifas e o total. Quero mostrar aqui agora o terceiro exemplo de PO, também de uma empresa espanhola. Como vocês podem ver aqui, eles escreveram hoja de trabajo, que eles chamam de folha de trabalho, né? Essa PO aqui, de um projeto de tradução. Aqui tem o nome da empresa, que eu risquei com lápis, por questão de confidencialidade, para vocês não verem. Aqui o endereço, telefone, e-mail, site. Aqui a pessoa responsável, ou seja, gerente de projetos. Aqui tem a data de entrega desse trabalho, dia 26 de julho
de 2016. Aqui o nome do tradutor, que sou eu. Aqui o nome do projeto e o nome dos arquivos que eu tenho que traduzir, no caso só um arquivo. Instruções do projeto, poderiam ter escrito aqui alguma coisa. Aqui tem os idiomas, né? Francês para português do Brasil. Aqui a tarifa de tradução, 5,5 centavos, né, de euro por palavra. 5 centavos e meio. É a mesma coisa que 0,055 euros por palavra. Aqui o número de palavras novas, né, 1.748. E aqui algumas poucas palavras repetidas, que eles chamam de fuzzy. Também você vê que tem, ó, a tarifa de tradução para essas palavras é de 5 centavos e meio. Aqui, a outra tarifa de tradução para essas palavras aqui é com 100%, já é um preço menor, 1 centavo,3, 1 centavo,3, e assim por diante. E aqui o total do trabalho, 96 euros. Então, essa é mais uma PO, como vocês podem ver, a mesma coisa, né? Os dados da empresa, o prazo, o nome do projeto, os arquivos, instruções, tarifa, número de palavras e preço total. E baseado naquela PO, eu faço aqui, no final do mês, para essa empresa, a minha fatura com todos os trabalhos que eu fiz para essa empresa ao longo do mês. Aqui tem os dados da empresa, os meus dados, aqui tem o número da fatura, 29, a data, 13 de julho. E aqui tem os trabalhos que eu fiz. No caso, isso aqui são 8 trabalhos, ou seja, 8 POs, aquela e mais 7, que eu fiz ao longo do mês. A tarifa de tradução, a referência, nome do projeto e arquivos, número de palavras do projeto e total. Isso para cada projeto. Isso aqui é uma PO, isso aqui foi outra PO, isso aqui foi outra PO, isso aqui foi outra PO, e assim por diante. E aqui o total, 448 euros. Aquela que a gente olhou, ó, foi essa última aqui, 96 euros, lembram? Então, aquela PO está aqui nessa última linha da fatura. E aqui ele pode me pagar de duas formas, ou pelo PayPal, que tem o meu e-mail, ou por transferência bancária. E aqui estão meus dados bancários, como vocês podem ver, o código IBAN, que cada banco tem o seu, dependendo do código do banco, também da agência e da conta corrente. Aqui tem o meu nome, endereço, e aqui tem o código SWIFT também, que é um código que cada banco tem o seu. Esse aqui é o código SWIFT do Bradesco. Então, pessoal, mais um exemplo aqui de fatura. É uma coisa bem simples, né? Empresa, meus dados, dados de cada um dos projetos e o total, e forma de pagamento. Agora eu quero mostrar um exemplo de PO de uma agência francesa. Eu também risquei aqui o nome da agência por questão de confidencialidade. Aqui o endereço dela, telefone, e-mail, site. Se vocês estavam querendo saber como era PO em francês, é da seguinte forma: bon de commande. Então, isso aqui é purchase order em francês, ordem de compra. Aqui esse cliente, ele me envia essa PO no final do mês com todos os projetos que eu fiz para ele naquele mês. Aqui tem os meus dados, o número da PO, referente ao mês de setembro, e aqui tem a descrição de cada um dos projetos que eu fiz para ele naquele mês. Também risquei aqui o nome de alguns clientes finais, por questão de confidencialidade. Aqui tem as quantidades de palavras para cada projeto, o preço unitário, como vocês podem ver, 7 centavos de euro por palavra para a tradução. E tem aqui uma revisão também, 2 centavos de euro por palavra aqui, ó, como ele chama, releitura. E aqui os montantes totais de cada projeto.
E no final tem aqui o total, 133 euros, é o total dessa PO que ele me envia com todos os projetos daquele mês. Baseado nisso, eu vou fazer a minha fatura. Aqui está a fatura que eu faço para essa empresa francesa. Mais uma vez, os dados da empresa, os meus dados, o número da PO, o mês, e aqui basicamente uma repetição do que tem lá na PO, cada um dos projetos, as quantidades de palavras, as tarifas de tradução e revisão, e os montantes totais aqui de cada projeto, e o total de 133 euros. Então, essa fatura é basicamente uma repetição daquela PO mensal. E as formas de pagamento, mais uma vez, PayPal ou transferência bancária também. E para finalizar, eu quero mostrar para vocês uma PO de uma agência americana. Aqui tem o número da PO, que mais uma vez, os dados da agência, que eu também modifiquei aqui por questão de confidencialidade. Aqui o meu nome, aqui o nome do projeto, que eu coloquei asterisco aqui também, para confidencialidade. Aqui o prazo, 22 de maio de 2014. Como vocês podem ver, é uma PO bem antiga. Às 5 da tarde. E aqui, ó, PST é o fuso horário. Vocês têm que prestar bem atenção nisso. Porque se você está trabalhando para empresas da China, da Europa, dos Estados Unidos, são fuso horários diferentes. Então, PST significa Pacific Standard Time, ou seja, a hora padrão do Pacífico. Vocês podem ver facilmente que hora é essa no Google. E aqui a compensação pelo trabalho, 311 dólares, uma tarifa bem legal, de 8 centavos de dólar por palavra. E aqui o número de palavras, 3.897. E aqui algumas instruções, referências, sites que eu posso pesquisar. E aqui as instruções de como eu devo fazer a fatura dessa PO. E eu vou mostrar para vocês também como é um exemplo. Aqui está a fatura que eu faço para essa agência americana. Mais uma vez aqui os dados da agência, os meus dados. Aqui o número da fatura, 85, a data. E aqui as POs que eu inseri nessa fatura, que foram duas. Um trabalho de revisão, né, que foi 3 centavos de dólar por palavra aqui, 95 dólares, e um trabalho de tradução, que foi aquele que a gente viu, 8 centavos de dólar por palavra, que foi 311 dólares, e aqui somando 407, eles me pagam pelo PayPal depois de 30 dias. Então, como vocês podem ver, isso aqui é uma fatura clássica. Agência, tradutor, os dados do trabalho, número de palavras, tarifa e valor. E também outro trabalho aqui, que foi outra PO, e aqui o total da fatura. Então, pessoal, foi isso por hoje. POs e faturas de tradução, espero que tenham aproveitado. Como eu falei no início do vídeo, quem quiser receber os modelos, pode me enviar um e-mail para julianotmartins@gmail.com, ou então uma mensagem pelo Facebook, ou então aqui mesmo pelo YouTube, no canal, dizendo qual é o seu e-mail, que eu posso enviar para você alguns modelos. Como vocês viram, não tem mistério, apenas os dados do cliente, os dados do tradutor, os dados do trabalho e a forma de pagamento. Essas são basicamente as informações que tem nesses documentos, bem simples, não é nada complexo e nada burocrático. Então, um grande abraço e até a próxima.